Voltei. Agora vamos curtir um sonzinho que eu curto muito, já que a gente tá na vibes de filosofia. Esse som pra mim é aulas, tá ligado? Olha só, não julgue um livro pela capa, tá? Querendo resumir o meu valor, a minha roupa. Ei, meus manos, ouçam, respeitem suas moças, que a bruxa tá solta. Esse seu jogo bobo, quando eu chego é game over. O talento que eu tenho, din-din do seu pai não compra. Ser melhor que ontem de novo é o que tem pra hoje. Eu cansei do cheiro que sai da sua boca quando canto. Oh, oh. Tanta coisa acontecendo aqui na minha mente, eu não vou por aí. É o trampo do ano, tanque pro tonto do Bolsonaro e eles com nanotecnologia. Yeah, e só quem olha pra nós, olho que tudo vê. Várias mentes sem voz, sem nada pra dizer. Mas isso é normal, um dia vem cancelar. Eu podia ser igual, mas eu não sou você. Fala mal de mim, me confunde com esse trouxa. Se meu vale fosse pana, tava rico e por enquanto lá vai hit. Respeita a moça. É cantando no cupom dos tiros, moleque passou a milhão. Pique o relâmpago, segura seu reflexo. Só abandona, esse é o alibi. Nada me convence disso, a guerra é fria e ela é sua. Vaidosos com pouquíssimos motivos, a maioria nem sofreu mais. O sonho acessível, por aqui esse é ladrão. Esse é o alibi, mano. Leva na cara, mas nem sabe lavar louça. O alibi, que mano, trouxa. Querendo me guardar porque eu roubei essa outro. Esse é o alibi, 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 coca na aeronave, pesca federal tá no bolso facção. Esse é o alibi, morro mate, polícia invadiu, matou todo mundo no favelão. Foda-se o hype, meu parceiro surdo ficou cego no futão. Na mão dos covardes, na mão dos covardes, polícia informa que foda-se tudo, não aguento mais. Olha o futuro, não olha pra trás. Bola de fumo, crio minha paz. Cês falam muito, não chega e faz. Foda-se tudo, não aguento mais. Olha o futuro, não olha pra trás. Bola e fumo, crio minha paz. Cês falam muito, não chega e faz. Esse é o alibi, 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 esse é o alibi. Aí na moral, Don't Like, bora mostrar pra esses caras que é favela do Chico, papo. Meu guarda-roupa só coleção de grife. Minha tropa passa, desfile Fashion Week. MD te ensina a degustar esse uísque. Ela sabe que nós é favela do Chico. Lacoste, Armani, Louis V no meu kit. Muito dinheiro na mala desse G. Cheiro dos crias, ela tio V. Ela sabe que nós é favela do Chique. Joga essa grana no pote da dama, yeah. Dentro do poste na fuga dos cana. Apenas aula de Copacabana. Hoje eu tô vivendo uma vida de bacana. Barra shopping, na Lacoste, gasto 10 no dot. Olha no FF, o trem bala, hoje tá no porte. Sextou, dia de baile, maciçado, América no corte. Se hoje eu tiver forte e os meus cria fraco, ele também vai tá forte. Bota um cordão de ouro pra fora, na minha adega só whisky foda. Porradão no pulso, pesa moda, pra amortecer uso 4 mãos. Meia baque foragido, Só moto alta pra linda perdida. passei no shopping, comprei mais um estilo. Só de Armani, meu armário é um ninho. A neve é 7, impor é Armani. Dia de baile, trajada que estende. Moda casual, te deixa punk. Se for pra internet, ela de Armani. Cenária viciada em vamp, ela chama dinheiro de sangue. Malote no bolso tá gotejando. Aí logo chique do que tá. Mano, eu tô de rolê desses trens.
favela do chique. E poré, mano, eu uso também. Mano, eu tô viciado em porta-grife. Bato mola no meu pé que reflete. Todo dia de óculos bal grife. Todo dia essa danada me pede. Manda mensagem me pedindo flip. Sabe que minha tropa tá nesse pique. Conhecida nos artigos de grife. Ouro na pele eu gasto malote. MD traz essa bolsa de whisky. No meu iPhone tem sempre o suporte. Gelo no copo, bota Chivas 15. Gosta do tralha, pique de favela. Hoje tu vai realizar teus fetiches. Aí, meus queridos já deram papo. Agora quem vai falar é o Chuco. Pega fita. Sem saudade com dinheiro, o segredo é a forma que administra. No sigilo investindo num conforto que agrega o meu estilo de vida. Mameta eu injeto na minha outra casa e faço compra automobilística. Muita disciplina, sempre pouco papo, nós nunca forçou simpatia. Sou a favela do chique, degustar especiaria. O renegade de pino, gasta com meus cria. O artigo de grife enquadrado todo dia. Atitudes simples que mostram minha hierarquia. Para arrumar senso de ouro que em outras não te fria. Varajados, Soares que é meu ouriviscopista. Sem miséria ainda, mas quando a fita na pista. É o meu compadre, nós já nasceu artista. Meu guarda-roupa só coleção de grife. A tropa passa, desfile Fashion Week. MD te ensina a degustar esse whisky. Ela sabe que nós é favelado chique. Lacoste, Armani, Louis V no meu kit. Muito dinheiro na mala desse G. Cheiro dos crias, ala, tio, anti-UV. Ela sabe que nós é favelado chique. Sensível, pô na mão, telefone touchscreen, contatos DDD, número sem face aqui. Homem bomba Paquistão, explode seu som não aguenta. Mabit anos 80, Mabit câmera lenta. Sensível, pô na mão, telefone touchscreen, contatos DDD, número sem face aqui. Homem bomba Paquistão, explode seu som não aguenta. Mabit anos 80, Mabit câmera lenta. Pula pra seu bairro, pula, massacre sua girlfriend. Fora da curva, além do esperado. Pull up e feature new wave. Agora vou invadir sua goma, profana sua cama em um ritual. 762 e eu te parafal. Vou roubar seu loot e o seu cap 3. Seu login e seu IP. Passei 3 noites só no speed, dropando 5, 6 gramas de MD. Eu vou rasgar a autoestrada chorando que tô tipo Sonic running de NB. When my new mixtape blow é da Biff. E se precisa cês vão cheirar só pra eu ver Bitcoin girando e chegando aqui. Eu tenho aquela droga que viciou você. Aquele mix bom tipo skunk e rachis. Licergia, a sua vibe me lembra LSD. Yeah, você não quer mais outra vida. 600 opções, números pra fazer gin. Contatos no telefone, eu convenço ela a vir. 600 ligações bateram no meu radinho. Mandei não falar meu nome, mandei não falar de mim. Só que falaram, mentiram de novo, eu só vejo cobras que nem dia de. Tentaram me jogar no fundo do poço, eu olho ao redor e não vejo meus manos. Eu aguardei, carreguei ultimate, não duvidei e me elevei de level. Fazendo parte do processo eu me levo, bigode de chifre. I'm so fucking high, so fucking right. Tudo demais, fumando demais e pensando demais. Eu penso na vida e pensando na morte, eu deixo vestígios de DNA. Código chega por SMS, pego o localizador do pacote. Então passa a visão pro chefe do malote. Eu sou noob, sai bote, o combate é mortal. Fala o que quiser, só fala. Eu conheço o seu discurso, é normal. Faz cê parecer tão frágil. Eu quis e nada mudou. Fala o que quiser, só fala. Eu conheço o seu discurso, é normal. Faz cê parecer tão frágil. Eu quis e nada mudou. Sensível, pô na mão, telefone touchscreen, contatos DDD, número sem face aqui. Homem bomba Paquistão, explode seu som não aguenta. Mabit anos 80, Mabit câmera lenta. Sensível, pô na mão, telefone touchscreen, contatos DDD, número sem face aqui. Homem bomba Paquistão, explode seu som não aguenta. Mabit anos 80, Mabit câmera lenta. Sensível, pô na mão, telefone touchscreen, contatos DDD, número sem face aqui. Homem bomba Paquistão, explode seu som não aguenta. Mabit anos 80, Mabit câmera lenta. Sensível, pô na mão, telefone. Tá, agora vamos
postar aquele videozinho. Postou o vídeo. Tá show. Ah, não tá dando muitos views. Será que eu tô no canal 2? Tô no canal 2. Não tá dando muitos views, mano. Não sei, é que eu não tô fazendo muito remix, né, cara? Os remix é que me dá mais views. O remix não, meus mixagens, sei lá que porra é aquilo que eu tô aprendendo aí naquela caralho. Aí, ó, o vídeo de agora que eu vou assistir, ó, é esse, ó. Realidade e Ilusão, Introdução à Filosofia, aula 2. Do canal Aprenda Filosofia, professor Danilo Drummond. Você já teve um sonho que parecia muito real? Ao ponto de você não saber distinguir o que era realidade e o que era sonho? René Descartes, filósofo do século XVII, tinha vários sonhos assim. Geralmente, eu tive um sonho muito real que, seguinte, eu acordei, eu tava sonhando, eu acordei, aí, bum, acordei de novo, eu tava sonhando no sonho, mano, eu tava dormindo no sonho. Quando eu acordei, eu tava num sonho ainda, aí eu acordei de novo. Foi tudo muito igual um outro, parecia. Vamos seguir o vídeo. Realmente ele sonhava que estava andando pela rua, nas cidades ali, nas ruas da França, com suas roupas, quando na verdade ele estava em casa, dormindo e pelado. Ele tinha esse costume. Aliás, outro costume de René Descartes era dormir até tarde. Ele detestava acordar cedo, sempre acordava ali por volta do meio-dia. Mas lá com seus 50 anos, ele recebeu um convite da rainha da Suécia para integrar a sua corte e fazer os seus trabalhos filosóficos por lá. Ele acabou aceitando, mas teve que se acostumar com a rotina da rainha. A rainha gostava de acordar cedo, 5 da manhã era o horário, e Descartes teve que se adaptar nessa nova realidade. Mas a adaptação não foi nada fácil, porque além do sono, tinha a questão do forte frio que fazia ali na região. E aí Descartes, em poucos meses, adoeceu. A doença evoluiu para uma pneumonia que acabou matando o filósofo em poucos meses. E hoje, 400 anos depois, eu estou aqui contando essa história para você. E tudo isso é real. Ou será que é uma ilusão? Ai, eu gosto de jogar pelado também, mas que eu virar câmera, assim, eu gosto de jogar pelado também. Não sei, acho que eu vou fechar aquela... Todo mundo já passou por alguma desilusão na vida. Alguma pessoa em quem você confiava plenamente, mas essa pessoa acabou traindo a sua confiança. Comigo, isso aconteceu aos 9 anos de idade com a... por alguma... Eu gosto de me sentir livre, tá ligado? Calma livre. Vou até colocar minha cueca agora. Não gosto muito. Vai que eu tenho que me levantar pra ir no banho. Colocar minha camiseta aqui pra ele. Tá bem friozinho. Mano. Eu vou jogar uma partidinha e eu posto esse vídeo. E vou fazer um café preto pra mim. Sei lá comer com o quê. Ai, ai. Eu escrevi filosofia errado, será? Ah, eu devo ter escrito com Z até. Porra, gramática, essas paradas sou péssimo. Vou até ver lá, peraí. Ai, ai. Literatura, sei lá. Qual é o nome? Onde eu
gente aprende essas regras e sei lá o que. Game, aulas e música. Música tá errado, música tem um acento no U, eu acho. Música tem agora vamos. Bora pro vídeo. Bora pro vídeo. Todo mundo já passou por alguma desilusão na vida. Alguma pessoa em quem você confiava plenamente, mas essa pessoa acabou traindo a sua confiança. Comigo, isso aconteceu aos 9 anos de idade com a pessoa em quem eu mais devia confiar. A vida toda, minha mãe mentiu pra mim. Porque com 9 anos, eu descobri que Papai Noel não existia. Ela contava essa mentira pra mim todos os anos no dia 25 eu tinha lá os presentes do Papai Noel pra abrir. E de repente, um vizinho me contou que era tudo uma mentira. E ao confrontar minha mãe, ela revelou que realmente tinha me enganado esse tempo todo. Para outras pessoas, essa desilusão é diferente. Pode ter sido um namorado que dizia que te amava, apesar das péssimas coisas que ele fez com você, ou pode ter sido seu chefe, que jurava que ia aumentar seu salário, mas, na verdade, esse plano nunca se concretizou. O fato é que viver numa ilusão é ruim, e todo mundo sabe disso. A dor de descobrir a verdade, de descobrir que foi enganado, ela é muito grande e às vezes até mesmo insuperável. René Descartes, nosso filósofo, sabia muito bem disso e por isso ele percebeu que não dava para confiar em nada do que ninguém... Eu não tava escutando. Minha mãe nunca mentiu pra mim, nem esses bagulho. Ela não gosta desse negócio de assustar criança com... o bicho vai te pegar, essas coisas ela não gosta. Ela não gosta dessas paradas assim, e eu concordo, acho da hora. Não criar uma criança medrosa, né? Grande, e às vezes até mesmo insuperável. Que foi ruim e plano nunca se concretizou. Achava que ia aumentar seu salário, coisas que realmente tinha me enganado esse tempo todo. Para outras pessoas, essa desilusão é diferente. Pode ter sido um namorado que dizia que te amava, apesar das péssimas coisas que ele fez com você, ou pode ter sido seu chefe, que jurava que ia aumentar seu salário, mas, na verdade, esse plano nunca se concretizou. O fato é que viver numa ilusão é ruim, e todo mundo sabe disso. A dor de descobrir a verdade, de descobrir que foi enganado, ela é muito grande, e às vezes até mesmo insuperável. René Descartes, nosso filósofo, sabia muito bem disso, e por isso ele percebeu que não dava para confiar em nada do que ninguém dizia para ele. Ele, se ele quisesse descobrir alguma verdade sobre o mundo, tinha que ele próprio fazer esse esforço de encontrar a verdade. Nas outras pessoas, não é tão prudente confiar. Então, ele decidiu que ele tinha que usar da própria razão para descobrir os mistérios do universo. Será que o Sol é realmente o centro do sistema solar? Como que ele poderia ter 100% de certeza disso? Será que existe realmente uma alma que segue existindo depois que o nosso corpo morre? Como que ele poderia ter alguma certeza disso? Foi pensando nesse tipo de coisa, para não passar a sua vida inteira cercado de dúvidas, que Descartes decidiu exatamente duvidar de tudo aquilo que ele já tinha acreditado. Ele começou duvidando de coisas simples. Por exemplo, será que essa caneca existe? Será que essas canetas existem? Depois, Descartes começou a duvidar da própria matemática. Mas como será que isso é possível? Porque sonhando ou acordado, não importa, 2 com 3 somam 5. Isso parece um fato inegável. Como que dá pra gente duvidar que 2 mais 3 são 5? Descartes conseguiu, com um famoso argumento na história da filosofia, o argumento do gênio maligno. Imagine que exista um gênio todo-poderoso e esse gênio ele é do mal. Ele vive com a única função de nos enganar. Então, mas como será que isso é possível? Como que ele poderia ter alguma... fazer esse esforço de encontrar a verdade? Muito grande e às vezes até mesmo insuperável. René queria aumentar seu salário, mas na verdade esse plano nunca se concretizou. O fato é que
Viver numa ilusão é ruim e todo mundo sabe disso. A dor de descobrir a verdade, de descobrir que foi enganado, ela é muito grande e às vezes até mesmo insuperável. René Descartes, nosso filósofo, sabia muito bem disso e por isso ele percebeu que não dava para confiar em nada do que ninguém dizia para ele. Se ele quisesse descobrir alguma verdade sobre o mundo, tinha que ele próprio fazer esse esforço de encontrar a verdade. Das outras pessoas, não é tão prudente confiar. Então, ele decidiu que ele tinha que usar da própria razão para descobrir os mistérios do universo. Será que o Sol é realmente o centro do sistema solar? Bom, como que ele poderia ter 100% de certeza disso? Será que existe realmente uma alma que segue existindo depois que o nosso corpo morre? Como que ele poderia ter alguma certeza disso? Foi pensando nesse tipo de coisa, para não passar a sua vida inteira cercado de dúvidas, que Descartes decidiu exatamente duvidar de tudo aquilo que ele já tinha acreditado. Ele começou duvidando de coisas simples. Por exemplo, será que essa caneca existe? Será que essas canetas existem? Depois, Descartes começou a duvidar da própria matemática. Mas como será que isso é possível? Porque sonhando ou acordado, não importa. 2 com 3 somam 5. Isso parece um fato inegável. Como que dá pra gente duvidar que 2 mais 3 são 5? Descartes conseguiu com o famoso argumento da história da filosofia, o argumento do gênio maligno. Imagine que exista um gênio todo-poderoso e esse gênio ele é do mal. Ele vive com a única função de nos enganar. Então, toda vez que nós vamos somar 2 com 3, esse gênio faz com que a gente chegue na resposta 5. Mas talvez a resposta seja outra. Toda vez que vamos contar os lados de um quadrado, nós contamos 1, 2, 3, 4. Mas talvez a resposta seja outra. Talvez seja 3, ou talvez sejam 7. Mas o gênio nos engana. E como ele é todo poderoso, ele consegue fazer isso. Então ele sempre nos impede de chegar na verdade. Descartes escreve o seguinte: supondo que não há um verdadeiro Deus, Senhor da verdade, mas sim um gênio maligno, enganador e poderoso, que empenha toda a sua habilidade para me enganar, talvez eu não possua mãos, nem olhos, nem carne, nem sangue, mas acredite falsamente possuir todas essas coisas. E aí, diante desse argumento, o René Descartes não sabia mais no que acreditar. Ele não sabia nem se o gênio maligno, enganador e poderoso, que empenha toda a sua habilidade para me enganar, talvez eu não possua mãos, nem olhos, nem carne, nem sangue, mas acredite falsamente possuir todas essas coisas. E aí, diante desse argumento, o René Descartes não sabia mais no que acreditar. Ele não sabia nem se o próprio corpo dele era dele mesmo. Talvez ele nem mesmo existisse. E aí, foi nessa rua sem saída que ele acabou achando uma solução para o problema do ceticismo, para o problema de não acreditar em nada, de achar que não dá para saber nenhuma verdade sobre o mundo. Descartes percebeu que ele estava duvidando de tudo. Então, era um fato que ele duvidava. Agora, ele poderia até mesmo duvidar da sua atividade de duvidar. Mas, de todo modo, ele ainda estaria duvidando. René Descartes percebeu que, de todo modo, ele era um ser que duvidava. Então, ele era um ser que pensava. E só é possível pensar se você existir. Penso, logo existo. Essa foi a conclusão. Se ele estava duvidando de tudo, ele pensava. E se ele pensava, ele existia. E o gênio maligno até podia confundir ele, quanto aos lados de um quadrado, quanto às somas matemáticas, mas a própria existência, essa era inegável. Isso era um fato que ninguém podia tirar dele. O problema de passar a vida inteira acreditando em mentiras também era muito sério para Platão, filósofo lá da Grécia Antiga. E para mostrar o quanto que isso era uma questão importante, ele até mesmo criou uma história, que você já deve ter ouvido falar. Imagine agora um prisioneiro dentro de uma caverna. Ele está junto com outros companheiros, todos amarrados, pelas mãos, pelos pés e também pelo pescoço. Tudo o que eles enxergam é o fundo da caverna. Atrás deles existe uma elevação, onde está uma fogueira e pessoas caminhando por ali. Portanto, toda vez que pessoas passam na frente da fogueira, elas acabam gerando sombras lá no fundo da caverna. O que os prisioneiros veem são apenas as sombras. O mundo dos prisioneiros é feito de sombras, é feito de objetos em 2 dimensões. Às vezes, pessoas caminhando, às vezes, animais, às vezes, objetos que passam carregados por outras pessoas. Até que um dia, um desses prisioneiros é libertado e obrigado a se dirigir para fora da caverna. No primeiro momento, essa caminhada é dolorosa.
nem olhos, nem carne, nem sangue, mas acredite falsamente possuir todas essas coisas. E aí, diante desse argumento, o René Descartes não sabia mais no que acreditar. Ele não sabia nem se o próprio corpo dele era ele mesmo. Talvez ele nem mesmo existisse. E aí, foi nessa rua sem saída que ele acabou achando uma solução para o problema do ceticismo, para o problema de não acreditar em nada, de achar que não dá para saber nenhuma verdade sobre o mundo. Descartes percebeu que ele estava duvidando de tudo. Então, era um fato que ele duvidava. Agora, ele poderia até mesmo duvidar da sua atividade de duvidar. Mas, de todo modo, ele ainda estaria duvidando. René Descartes percebeu que, de todo modo, ele era um ser que duvidava. Então, ele era um ser que pensava. E só é possível pensar se você existir. Penso, logo existo. Essa foi a conclusão. Se ele estava duvidando de tudo, ele pensava. E se ele pensava, ele existia. E o gênio maligno até podia confundir ele, quanto aos lados de um quadrado, quanto às somas matemáticas. Mas a própria existência, essa era inegável. Isso era um fato que ninguém podia tirar dele. O problema de passar a vida inteira acreditando em mentiras também era muito sério para Platão, filósofo lá da Grécia Antiga. E para mostrar o quanto que isso era uma questão importante, ele até mesmo criou uma história. Você já deve ter ouvido falar. Imagine agora um prisioneiro dentro de uma caverna. Ele está junto com outros companheiros, todos amarrados pelas mãos e pelos pés e também pelo pescoço. Tudo o que eles enxergam é o fundo da caverna. Atrás deles existe uma elevação, onde está uma fogueira e pessoas caminhando por ali. Portanto, toda vez que pessoas passam na frente da fogueira, elas acabam gerando sombras lá no fundo da caverna. O que os prisioneiros veem são apenas as sombras. O mundo dos prisioneiros é feito de sombras, é feito de objetos em duas dimensões. Às vezes, pessoas caminhando, às vezes, animais, às vezes, objetos que passam carregados por outras pessoas. Até que um dia, um desses prisioneiros é libertado e obrigado a se dirigir para fora da caverna. No primeiro momento, essa caminhada é dolorosa, ele nunca tinha saído daquele lugar. Quando ele sai e finalmente começa a enxergar o mundo fora da caverna, os seus próprios olhos também doem. Ele não consegue entender muito bem essas formas que ele nunca tinha visto. Mas, passado um tempo, ele começa a compreender a realidade. Ele começa a entender que os animais aqui de fora são muito mais reais do que as sombras que ele enxergava lá dentro. Ele começa até mesmo a entender quem ele é quando consegue ver o seu próprio reflexo na água de um lago. Por fim, quando seus olhos já estão, acredite falsamente possuir todas essas coisas. E aí, diante desse argumento, o René Descartes não sabia mais no que acreditar. Ele não sabia nem se o próprio corpo dele era dele mesmo. Talvez ele nem mesmo existisse. E aí, foi nessa rua sem saída que ele acabou achando uma solução para o problema do ceticismo, para o problema de não acreditar em nada, de achar que não dá para saber nenhuma verdade sobre o mundo. Descartes percebeu que ele estava duvidando de tudo. Então, era um fato que ele duvidava. Agora, ele poderia até mesmo duvidar da sua atividade de duvidar. Mas, de todo modo, ele ainda estaria duvidando. René Descartes percebeu que, de todo modo, ele era um ser que duvidava. Então, ele era um ser que pensava. E só é possível pensar se você existir. Penso, logo existo. Essa foi a conclusão. Se ele estava duvidando de tudo, ele pensava. E se ele pensava, ele existia. E o gênio maligno até podia confundir ele, quanto aos lados de um quadrado, quanto às somas matemáticas. Mas a própria existência, essa era inegável. Isso era um fato que ninguém podia tirar dele. O problema de passar a vida inteira acreditando em mentiras também era muito sério para Platão, filósofo lá da Grécia Antiga. E para mostrar o quanto que isso era uma questão importante, ele até mesmo criou uma história. Você já deve ter ouvido falar. Imagine agora um prisioneiro dentro de uma caverna. Ele está junto com outros companheiros, todos amarrados pelas mãos e pelos pés e também pelo pescoço. Tudo o que eles enxergam é o fundo da caverna. Atrás deles existe uma elevação, onde está uma fogueira e pessoas caminhando por ali. Portanto, toda vez que pessoas passam na frente da fogueira, elas acabam gerando sombras lá no fundo da caverna. O que os prisioneiros veem são apenas as sombras. O mundo dos prisioneiros é feito de sombras, é feito de objetos em duas dimensões. Às vezes, pessoas caminhando, às vezes, animais, às vezes, objetos que passam carregados por outras pessoas. Até que um dia, um desses prisioneiros é libertado e obrigado a se dirigir para fora da caverna.
No primeiro momento, essa caminhada é dolorosa. Ele nunca tinha saído daquele lugar. Quando ele sai e finalmente começa a enxergar o mundo fora da caverna, os seus próprios olhos também doem. Ele não consegue entender muito bem essas formas que ele nunca tinha visto. Mas, passado um tempo, ele começa a compreender a realidade. Ele começa a entender que os animais aqui de fora são muito mais reais do que as sombras que ele enxergava lá dentro. Ele começa até mesmo a entender quem ele é quando consegue ver o seu próprio reflexo na água de um lago. Por fim, quando seus olhos já estão completamente habituados à luz natural, ele consegue até mesmo vislumbrar a fonte de todas as coisas que ele vê, o sol. E assim, com essa história, Platão está tentando nos mostrar a importância do conhecimento. Chegar na sabedoria, como esse prisioneiro conseguiu, é também um grande problema. Se ele voltasse para dentro da caverna, ninguém acreditaria nele. Iam falar que ele estava louco, que ele estava dizendo bobagens, coisas sem sentido. Que não existe nada para além daquele mundo das sombras, do mundo das coisas em duas dimensões. E se ele insistisse demais, é bem provável que acabassem matando ele. Eles não aceitariam sair de dentro da caverna, que sempre conheceram e que sempre os deixou confortáveis. Se você está gostando dessa aula, você vai gostar muito mais dos meus cursos de filosofia. O principal deles, o Filosofia Profunda, tem 50 horas de aulas gravadas, contando toda a história da filosofia. São mais de 300 pensadores explorados dentro do curso, e também temos material em PDF. São 680 páginas para você fixar o conteúdo. Você pode escolher acessar o curso de modo vitalício ou por um ano. Todos os detalhes, as informações estão no site que eu coloquei aqui abaixo no link da descrição. Outro pensador muito preocupado com essa questão de saber o que é real e o que é ilusão foi Bertrand Russell. Na última aula, nós falamos sobre como o nosso planeta tem 4 bilhões de anos e a nossa própria espécie tem 300 mil anos. A gente sabe disso principalmente por conta de fósseis e outros registros arqueológicos. Agora, Bertrand Russell, ele cria o seguinte problema. E se o mundo tiver sido criado por Deus há apenas 5 minutos? Eu sei que parece bizarro, mas presta atenção no raciocínio. Se Deus existe e ele é todo-poderoso, como a grande maioria das religiões dizem que ele é, então ele poderia ter criado o mundo há apenas 5 minutos e preenchido o mundo com várias evidências que nos levam a contar essa história de que o mundo é muito mais antigo. Deus pode ter criado o mundo há 5 minutos atrás e preenchido ele com registros de fósseis, com níveis de rochas, com níveis de carbono 14 e todas as outras evidências que nos levam a pensar que o universo é muito mais antigo do que isso. E aí você pode falar, bom, mas e as minhas memórias? Eu lembro de 20 anos atrás. Sim. E quando Deus te criou, ele também colocou em você todas essas memórias que fazem você acreditar que você tem pelo menos 20 anos de idade, quando na verdade você Como que a gente pode sair desse problema? Como que a gente pode ter certeza que essa teoria não é verdadeira? Para alguns, como René Descartes e também Agostinho, a saída é Deus. Esses filósofos acreditam que Deus é bom e que, como ele é bom, ele não nos engana. Enganar os outros é uma ausência de perfeição e Deus é perfeito. Portanto, Deus não faz isso, Deus não nos engana. Agora, a questão da existência de Deus nós vamos ver mais. Outros filósofos tentam, na verdade, estudar mais sobre como nós construímos o conhecimento, como que é possível fazer ciência. E é isso que vamos ver na próxima aula. E essa foi nossa aula de hoje. Nós vimos que, às vezes, é difícil distinguir aquilo que é real daquilo que é ilusão. E, por conta desse problema, René Descartes decidiu duvidar de tudo, até o ponto em que ele percebeu que não conseguia duvidar da sua própria dúvida, não conseguia duvidar do seu próprio pensamento, que ele pensava, e isso era inegável. E poderoso, que empenha toda a sua habilidade para me enganar, talvez eu não possua mãos, nem olhos, nem carne, nem sangue, mas acredite falsamente possuir todas essas coisas. E aí, diante desse argumento, o René Descartes não sabia mais no que acreditar. Ele não sabia nem se o próprio corpo dele era dele mesmo. Talvez ele nem mesmo existisse. E aí, foi nessa rua sem saída que ele acabou achando uma solução para o problema do ceticismo, para o problema de não acreditar em nada, de achar que não dá para saber nenhuma verdade sobre o mundo. Descartes percebeu que ele estava duvidando de tudo, então era um fato que ele duvidava. Agora, ele poderia até mesmo duvidar da sua atividade de duvidar, mas de todo modo ele ainda estaria duvidando. René Descartes percebeu que de todo modo ele era um ser que duvidava, então ele era um ser que pensava. E só é possível pensar se você existir.
Penso, logo existo. Essa foi a conclusão. Se ele estava duvidando de tudo, ele pensava. E se ele pensava, ele existia. E o gênio maligno até podia confundir ele quanto aos lados de um quadrado, quanto às somas matemáticas, mas a própria existência, essa era inegável. Isso era um fato que ninguém podia tirar dele. O problema de passar a vida inteira acreditando em mentiras também era muito sério para Platão, filósofo lá da Grécia Antiga. E para mostrar o quanto que isso era uma questão importante, ele até mesmo criou uma história. Você já deve ter ouvido falar. Imagine agora um prisioneiro dentro de uma caverna. E ele está junto com outros companheiros, todos amarrados pelas mãos e pelos pés e também pelo pescoço. Tudo o que eles enxergam é o fundo da caverna. Atrás deles existe uma elevação, onde está uma fogueira e pessoas caminhando por ali. Portanto, toda vez que pessoas passam na frente da fogueira, elas acabam gerando sombras lá no fundo da caverna. O que os prisioneiros veem são apenas as sombras. O mundo dos prisioneiros é feito de sombras, é feito de objetos em duas dimensões. Às vezes, pessoas caminhando, às vezes, animais, às vezes, objetos que passam carregados por outras pessoas. Até que um dia, um desses prisioneiros é libertado e obrigado a se dirigir para fora da caverna. No primeiro momento, essa caminhada é dolorosa, ele nunca tinha saído daquele lugar. Quando ele sai e finalmente começa a enxergar o mundo fora da caverna, os seus próprios olhos também doem. Ele não consegue entender muito bem essas formas que ele nunca tinha visto. Mas, passado um tempo, ele começa a compreender a realidade. Ele começa a entender que os animais aqui de fora são muito mais reais do que as sombras que ele enxergava lá dentro. Ele começa até mesmo a entender quem ele é quando consegue ver o seu próprio reflexo na água de um lago. Por fim, quando seus olhos já estão completamente habituados à luz natural, ele consegue até mesmo vislumbrar a fonte de todas as coisas que ele vê, o sol. E assim, com essa história, Platão está tentando nos mostrar a importância do conhecimento. Chegar na sabedoria, como esse prisioneiro conseguiu, é também um grande problema. Se ele voltasse para dentro da caverna, ninguém acreditaria nele. Iam falar que ele estava louco, que ele estava dizendo bobagens, coisas sem sentido. Que não existe nada para além daquele mundo das sombras, do mundo das coisas em duas dimensões. E se ele insistisse demais, é bem provável que acabassem matando ele. Eles não aceitariam sair de dentro da caverna, que sempre conheceram e que sempre os deixou confortáveis. Se você está gostando dessa aula, você vai gostar muito mais dos meus cursos de filosofia. O principal deles, o Filosofia Profunda, tem 50 horas de aulas gravadas, contando toda a história da filosofia. São mais de 300 pensadores explorados dentro do curso. E também temos material em PDF. São 680 páginas de modo vitalício ou por um ano. Todos os detalhes, as informações estão no site que eu coloquei aqui abaixo no link da descrição. Outro pensador muito preocupado com essa questão de saber o que é real e o que é ilusão foi Bertrand Russell. Na última aula, nós falamos sobre como o nosso planeta tem 4 bilhões de anos e a nossa própria espécie tem 300 mil anos. A gente sabe disso principalmente por conta de fósseis e outros registros arqueológicos. Agora, Bertrand Russell, ele cria o seguinte problema. E se o mundo tiver sido criado por Deus há apenas 5 minutos? Eu sei que parece bizarro, mas presta atenção no raciocínio. Se Deus existe e ele é todo poderoso, como a grande maioria das religiões dizem que ele é, então ele poderia ter criado o mundo há apenas 5 minutos e preenchido o mundo com várias evidências que nos levam a contar essa história de que o mundo é muito mais antigo. Deus pode ter criado o mundo há 5 minutos atrás e preenchido ele com registros de fósseis, com níveis de rochas, com níveis de carbono 14 e todas as outras evidências que nos levam a pensar que o universo é muito mais antigo do que isso. E você pode falar, bom, mas e as minhas memórias? Eu lembro de 20 anos atrás. Sim, e quando Deus te criou, ele também colocou em você todas essas memórias que fazem você acreditar que você tem pelo menos 20 anos de idade, quando na verdade você tem 5 minutos. Como que a gente pode sair desse problema? Como que a gente pode ter certeza de que essa teoria não é verdadeira? Para alguns, como René Descartes e também Agostinho, a saída é Deus. Esses filósofos acreditam que Deus é bom e que, como ele é bom, ele não nos engana. Enganar os outros é uma ausência de perfeição e Deus é perfeito. Portanto, Deus não faz isso, Deus não nos engana. Agora, a questão da existência de Deus nós vamos ver mais pra frente aqui no curso. Outros filósofos tentam, na verdade, estudar mais sobre como nós construímos o conhecimento e como que é possível fazer ciência. E é isso que vamos ver na próxima aula. E essa foi nossa aula de hoje. Nós vimos que, às vezes, é difícil distinguir aquilo que é real daquilo que é ilusão. E, por conta desse problema, René Descartes decidiu duvidar de tudo, até o ponto em que ele percebeu que não conseguia duvidar da sua própria dúvida, não conseguia duvidar do seu próprio pensamento, que ele pensava e isso era inegável. Portanto, ele existia. Já Platão criou o mito da caverna, era da sua própria de duvidar de tal daquilo que é de hoje. Nós vimos que, às vezes, é difícil distinguir aquilo que é real daquilo que é ilusão. E, por conta desse problema, René Descartes decidiu duvidar de tudo, até o ponto em que ele percebeu que não conseguia duvidar da sua própria dúvida, não conseguia duvidar do seu próprio pensamento, que ele pensava e isso era inegável. Portanto, ele existia. Já Platão criou o mito da caverna para mostrar o quanto perdemos se vivermos, se passarmos a vida inteira no meio de ilusões. Quando existe um mundo lá fora da caverna que é muito mais colorido, que é muito mais rico, que é muito mais complexo e que tem a beleza da luz do sol, a beleza da luz da verdade. Já Bertrand Russell sugere que o mundo pode ter sido criado há 5 minutos por Deus e por isso vamos precisar estudar mais sobre como se faz ciência.
Tem mais conteúdo lá no Instagram, também no podcast, no Spotify. E se você quer aprender tudo isso e muito mais com profundidade, confira os meus cursos. Continue pensando e até mais. Se Deus é perfeito, por que ele ia fazer a gente imaginar, achar que vive e na real vive há 2 segundos com tudo que ele colocou na nossa cabeça, né? Não, essa teoria aí nem acredito muito, né? Até porque senão não existiria a evolução, tipo assim, já ia sair todo mundo perfeito, não ia ter tudo que tem. Mas gostei de saber. Agora, aí ganhei 209 poder de herói, daqui a pouco eu já tô rank com essa fera, meu. Essa fera, bicho. Já vou sair de lendas. Daqui a pouco eu volto. Eu vou lá tomar um café. Por aqui, vou postar esse vídeo. Vamos botar a mochilinha. Essa mochilinha aqui eu achei que eu tinha ganhado, mas não ganhei. Mess with the best? Que isso daqui? Ah, que triste. For justice. Eu não sei qual mochilinha eu boto. Eu vou colocar essa daqui, ó. Fica combinandinho com a roupinha dele. Não, a roupinha dele é meio camuflada. Vou botar um bagulho bem da roça, que zoeira. Da roça nada, bem militar. Essa aqui é meio militar, né? Fica meio pá. Essa aqui combina mais. Aí, essa é a mochila que eu vou pegar daqui a pouco.